Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E vamos dar continuidade ao segmento de estudo da estatística. Hoje, análise de tabelas e gráficos. A gente já começou, professor, finalzinho da última aula, passar essa ideia. Vocês recordam o que foi discutido bem no finalzinho da última aula? A gente já fez a introdução ao estudo da estatística, apresentamos as nomenclaturas que são próprias do conteúdo, bem como o que vem a ser população, o que vem a ser amostra, isso aí todo mundo entendeu? E que tudo que a gente vai analisar dentro da estatística, dentro de uma dada pesquisa, professor, é uma variável. O que é variável mesmo? Professor, tudo que eu posso contar, medir, analisar, mensurar, professor, isso é variável? Isso é variável. A variável, por sua vez, ela se divide em dois tipos, na realidade. Duas formas não, duas formas eu já falar. A variável, ela se divide em dois tipos, professor. A variável, ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. Sendo esta, agora sim, eu divido em dois tipos. Eu posso ter uma quantitativa discreta ou eu posso ter uma quantitativa contínua. Você não estava na aula passada? Eu acredito que esse material já se encontre disponível para vocês. Dá uma espiada lá, é super interessante para entender um contexto global, professor, do conteúdo da estatística. Palavras estas que vão estar presentes dentro de inúmeras situações e problemas. E hoje, professor, olha só, gente, tudo quanto é de pesquisa estatística, inclusive o censo demográfico, que está acontecendo no nosso país, vamos contar quantos brasileirinhos e brasileirinhas nós temos no nosso país, ele é apresentado, os resultados dessa pesquisa são apresentados, na sua grande maioria, na forma de tabelas ou na forma de gráficos. Quando eu falo de gráficos, você sabe quais são os gráficos que nós temos na matemática, que eu posso representar um dado, e como que eu represento, professor, neste gráfico esses dados? Eu represento com números, eu represento com porcentagens. Prof, estou começando a lembrar. Quando o senhor falou na aula passada, o senhor falou que toda a representação de uma dada pesquisa estatística, ou eu coloco ela na forma de um gráfico, ou eu coloco ela na forma de uma tabela. E os dados, eles se apresentam de duas formas. Eles se apresentam de forma absoluta, de forma relativa. Se você não lembrou, na hora que eu começar, vou começar pelo aquele mesmo exemplo. Ah, professor, lembrei agora, o senhor está falando da... Vem cá comigo. Bom dia, grande Gabriel, bom dia para você que já está conectado com a gente pelo YouTube aí. Olha o conteúdo, estatística. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com análise de tabela e gráficos, professor. E aí, professor, qual que é o objetivo? Após as definições, após as apresentações, análise e interpretações dessas tabelas, desses gráficos, vocês sejam capazes de resolver qualquer situação, problema que envolva, professor, ou uma tabela ou um gráfico, professor. Olha aí, lembrou agora? Ah, professor, agora eu lembrei. Agora eu lembrei, professor, a gente ia comprar um computador, não é, professor? E a gente vai fazer aquela velha e tradicional pesquisa de preço, professor. Marróia, como que eu não vou fazer uma pesquisa de preço? Tudo caro como tá. Peguei meu caderninho, tem um caderninho que é de espiralzinha pequenininha, moço, quanto é o computador? 2.000, eu anotei lá, vou ali na outra. Se eu achar mais barato, eu vou comprar lá. Se não tiver, eu volto. Se aqui tiver mais barato, eu volto. Fui na segunda loja 2.500, fui na terceira loja 2.000, 2.600 e fui anotando ali, professor, todos os valores da minha pesquisa. Em cima, professor, dessa minha pesquisa, em cima desses valores, que são uma variável que nós estamos analisando, que nós estamos pesquisando, professor, a gente pode perceber que algumas delas se repetem. Dá para você perceber? Então, vamos lá do zero, professor. O que vem a ser frequência absoluta, professor? Esquecemos, ó, meu diretor, de fazer lá para voltar a riscar? Ajeita para mim aí, por gentileza. O que vem a ser frequência absoluta, professor? O que vem a ser frequência relativa? Opa!
E aí, vocês recordam? O que é frequência absoluta? O que é frequência relativa? O que é isso aí, Gabriel, que tu já colocou para mim? Ah, já a quantidade, que você colocou 6.2000 acolá, eu pensei que era um valor, 6 vezes 2.000. Mas não deixa de ser. Para a gente calcular a média, ia ser mais ou menos desse jeito, é a média ponderada, que já já a gente está apresentando também para vocês. Professor, olha só, das frequências, o que vem a ser a palavra frequência, primeiramente? Porque eu tenho dois tipos de frequência. A minha frequência pode ser absoluta, ou minha frequência pode ser relativa, professor. Gente, olha só, nas próprias aplicações, quando eu pergunto para você, com que frequência você vai à escola? Com que frequência você passeia? Com que frequência você toma banho? Com que frequência você escova os dentes? Muito pessoal, até brinquei, né? Professor, pergunta pessoal. Ah, não, responder isso não. Professor, frequência, no significado bem prático, é a quantidade de vezes que algo acontece. Ou seja, professor, no caso de números, é a quantidade de vezes que eu vejo um número se repetindo. Agora, no professor, frequência de boa, eu já até que eu entendi. Mas quando que ela é absoluta, quanto que ela é relativa? Gente, muito fácil. A frequência absoluta, num dado, numa pesquisa, numa amostra, professor, é a quantidade de vezes que um mesmo dado se repete. Então, nessa pesquisa de preço que nós fizemos sobre esse microcomputador, você percebe que nesses 20 valores que foram pesquisados, alguns deles se repetem. Os valores que eu observei, professor, nessas 20 lojas, em ordem crescente, foi o 2.000, foi o 2.500 e o 2.600. Eu vou e pergunto para você aqui, professor, conta comigo ali quantas vezes eu enxergo 2.000. Ou na prova, na questão, poderia perguntar em quantas lojas o computador está sendo vendido por R$2.000. Em quantas lojas o computador está sendo vendido por R$2.500? Em quantas lojas o computador está sendo vendido por R$2.600? Professor, então, peraí. Se eu simplesmente contar a quantidade de vezes que um valor aparece, isto é o que nós estamos definindo como sendo uma frequência absoluta. Todo mundo entendeu? Então, vai contando. Você que está acompanhando a nossa aula, conta aí. Do menor valor primeiro. Qual é o menor valor nessa pesquisa? O 2.000. Quantas vezes você enxerga o 2.000 aí? Professor, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, 6 vezes. 6 vezes, professor, não é isso? Aí vou mudar minha pergunta. Com que frequência o computador está sendo vendido por R$2.000? Professor, frequência 6. Ou seja, eu estou vendo 2.000 aparecendo 6 vezes. O que quer dizer isso, professor? Que a frequência do valor 2.000 é 6. Que frequência é essa? Absoluta. Tá, professor? O 2.500, conta comigo de novo aí. Você está contando? Deixa eu ver. 1, 2, 3, professor. 4 vezes que apareceu, ó. Qual é a frequência do 2.500? 4, professor. A frequência dele é 4, porque ele apareceu 4 vezes. Prof, só está faltando o 2.600, mas eu acho que vocês já contaram. Quantas vezes apareceu 2.600? Professor, apareceu 10 vezes, professor. Qual é a frequência do 2.600? 10. Por que eu preciso entender o que é frequência e, principalmente, o que é uma frequência absoluta, o que é uma frequência relativa? Porque quando nós formos organizar os dados de uma pesquisa, que essa é a função primordial, professor, da estatística, é a coleta de dados, é o processamento de dados e a apresentação desses dados na forma de uma tabela ou na forma de um gráfico. Para quê, professor? Para que essa apresentação se torne mais clara, para que você consiga perceber, professor, com maior clareza se algo aumentou, diminuiu, ganhou, perdeu, ou seja, o que está sendo apresentado nessa pesquisa, você consiga chegar a uma conclusão, professor, a uma informação mais concreta. Então, aqui, professor, a minha frequência absoluta, eu acho que ninguém tem dúvida com relação ao que vem a ser uma frequência absoluta. Professor, frequência absoluta é só o senhor contar. Que eu não preciso falar a palavra absoluta. Eu simplesmente falo frequência. Professor, então, o 2.000, você já contou comigo. Quantas vezes vocês viram 2.000, professor? 6 vezes. Quantas vezes vocês viram 2.500? Professor, 4 vezes. Quantas vezes vocês viram 2.600?
10 vezes, professor. Totaliza, se eu somar lá 6 com 4 com 10, vai totalizar as 20 lojas pesquisadas. Então, professor, a quantidade de lojas aqui nada mais é do que a nossa frequência absoluta. Ah, professor, então, peraí, devagar, para mim não me confundir. Simplesmente, eu conto a quantidade de vezes que um número apareceu, eu estou encontrando aí frequência? Isso, você está encontrando a frequência absoluta, professor. E o que é que vem a ser aquela outra frequência? A tal da frequência relativa, professor. Essa bem aqui, professor. O que é que vem a ser uma frequência relativa? Relativa porque é em relação, professor. Uma frequência relativa, gente, trata-se da representação da frequência absoluta na sua forma percentual. Então, eu só consigo achar a frequência relativa se eu antes encontrar a frequência absoluta. Ou seja, você está vendo a primeira frequência absoluta aqui? 6, professor. É a frequência absoluta. Em 6 lojas, o computador está saindo por R$2.000. Mas a questão lá de análise e interpretação vai perguntar assim para você. Em quantos % das lojas, mudei a pergunta, em quantos % das lojas o computador está saindo por R$2.000? E, professor, sei não. Em quantos % das lojas o computador está sendo vendido por R$2.500? E eu também posso perguntar em quantos % das lojas o computador está sendo vendido por R$2.600. Professor, é 6%, 4% e 10%? Não, gente. A porcentagem, gente, lá na definição inicial, ao assunto passado, matemática financeira, que nós vimos, lembra lá? Porcentagens e aplicações, juro simples, juro composto, você ainda lembra? Professor, a primeira definição que nós demos para vocês de porcentagem é que toda porcentagem é uma fração, é uma parte de um todo. Então, eu posso encontrar a frequência relativa simplesmente achando a fração que corresponde a cada uma das frequências absolutas. Como é que isso funciona, professor? Cara, se eu te perguntasse qual é a fração que representa a quantidade de lojas que está cobrando R$2.000 neste microcomputador. Professor, olha só, eu sei que 6 lojas estão cobrando R$2.000. Mas são 6 lojas no meio de quantas pesquisadas? Professor, são 6 lojas no meio de 20. Professor, essa fração é a frequência relativa? Quase. Quase. É um dos caminhos que eu tenho para achar essa porcentagem. É, primeiramente, chegar na fração para depois chegar na porcentagem. Então, professor, 6, porque é a quantidade de lojas que cobra R$2.000, em cima de 20, que é o total pesquisados. Beleza. Eu lembro na nossa aula de financeira que para nós transformarmos qualquer fração em porcentagem, é só você pegar a fração e multiplicar por 100. Se eu pegar esses 6 vinteavos, está aqui, professor, que é esse 6, que você está visualizando, 6, que é a frequência absoluta, no meio de quantas lojas? 20. Professor, vai ficar 6 vezes 100 dá 600, 600 dividido por 20 vai dar exatamente 30%. Ou eu posso simplificar o 100 com 20 logo, para diminuir minha conta. Corto 100 com 20, ambos são divisíveis por 20. Professor, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 sobra 5. 6 vezes 5 dá exatamente 30%. Prof, agora eu achei a frequência relativa? Eu achei a frequência relativa. Quando a minha frequência absoluta for 6, a relativa em relação a esse 6 é o 30%. Como foi que nós chegamos neste 30%? Eu estou me utilizando de um dos processos que eu tenho à minha disposição. Primeiro processo, o que é, professor? Encontrar a fração que corresponde àquela frequência absoluta. É um dos caminhos que eu tenho. Segundo caminho, professor, seria nós nos utilizarmos de uma regra de 3. Tipo, pela regra de 3, professor, eu podia dizer, professor, que 20 lojas representa o total de lojas, é o meu 100%. 6 lojas, que é o que eu quero saber, corresponde a X.
Façamos o cruz credo aqui, ó. Multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos. A gente vai encontrar que 20x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 20. X é igual ao mesmo 30%. Não sei vocês. Eu acho que a regra de 3 ela vai demandar mais cálculo, mais trabalho e eu vou gastar mais tempo para fazer. Se você pegou a ideia do processo fracionário, toda vez que você precisar achar uma frequência relativa, é melhor que você encontre a fração que corresponde àquela absoluta. Tipo, se eu perguntasse, eu tenho aqui um 4. Qual que seria a frequência relativa desse 4? Eu vou para a fração. São 4 lojas no meio de um total de 20. Pegou a ideia? São 4 lojas no meio de um total de 20. Isso aí é a fração. Como é que eu faço essa fração virar uma porcentagem? Professor, é só o senhor multiplicar ela por 100. Sempre. Cortou os zeros, depois simplificou? Pode ser também, Gabriel. Eu já dividi logo por 20. Eu achei mais prático. Professor, simplifica por 20. 20 por 20 dá 1. E 100 por 20 dá 5. Multiplica quem sobrou, 4 vezes 5 dá 20. Então, eu já posso te dizer que 20% das lojas está cobrando R$ 2.500 por esse microcomputador. Prof, e a última lá? Cara, a última aqui é até por lógica. Como assim, professor? Cara, se o todo representa 100%, eu já tenho 30% para o 2.000. 20% para o 2.500 dá 50%. Para 100%, falta só 50%. Mas também poderia estar me utilizando do processo fracionário. Como é que seria? Qual é a fração que corresponde a esta frequência absoluta? Professor, são 10 lojas no meio de 20 que estão cobrando, professor, R$ 2.600 por esse microcomputador. Como é que eu faço essa fração virar porcentagem? Professor, é só multiplicá-la por 100. Simplifica ali, professor, o 20 e o 100 por 20. 20 por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Multiplico 10 com 5. Professor, 50% das lojas estão cobrando R$ 2.600 por esse microcomputador. Professor, tem uma outra frequência que eu vou só comentar, depois a gente detalha mais, que é o que nós chamamos de frequência acumulada. A frequência acumulada aí, professor, de todas essas frequências que eu observei, seria a soma de todas as frequências anteriores. O que o próprio nome diz. Nós vamos acumular o 30 com 20 com 50, que vai totalizar o nosso 100%. Então, cabe a você. Para acharmos a frequência relativa, ou eu me utilizo do processo fracionário, ou eu me utilizo da regra de 3. Eu já tenho a minha escolha. A fração sempre é mais rápido. Até porque eu só vou analisar, professor, o pedacinho lá que é o 6 sobre o 20, o 4 sobre o 20, o 10 sobre o 20. Que tal se a gente fizer uma atividade bem parecida com essa, onde a gente vai organizar, professor, uma dada pesquisa, uma dada amostra em uma tabela, e vocês vão conseguir concluir comigo. Qual que é a frequência absoluta e relativa do que está sendo analisado? Vamos ver aqui? Professor, olha só. Nessa atividade, lê comigo. Ele disse para mim o seguinte: abaixo, lista-se as notas de matemática de 20 alunos da classe de Ana. Estou vendo ali nota 7, 5, 9. Professor, olha só, tem um monte de nota ali. Eu já posso afirmar, professor, que ele disse que são as notas, né, professor, de 20 alunos da classe da Ana. Então, nós vamos ter, se tem 20 alunos, nós vamos ter aí um total de 20 notas, de 20 valores, não é? Eu acho que você, assim como eu, já percebeu que teve aluno que tirou a mesma nota, não é? Então, eu poderia começar a fazer algumas perguntas para você. Com que frequência saiu nota 5? Com que frequência saiu nota 6? Com que frequência saiu 7, 8, 9? Teve 10? Teve 10, professor. Ah, professor, lembrei, frequência é a quantidade de vezes que um dado aparece. Então, quando eu conto a quantidade de vezes que eu estou enxergando a nota 5, a quantidade de vezes que eu estou enxergando a nota 6, 7, 8, 9 ou 10, eu estou enxergando a minha frequência
absoluta, que, professor, realmente não tem conta. Ou, como eu brinco com vocês, é só usar os enxergantes de vocês, contar. E ele quer o quê, professor? Que a gente elabore uma tabela de distribuição de frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, em cima desses dados apresentados aí. O que você vai começar a fazer? Professor, eu vou contar. Eu vou tentar organizar isso, professor, em ordem crescente. Qual que é a variável que está sendo analisada? Variável, professor, o que é isso mesmo? Aula passada, você perdeu? Dá uma espiada lá. Professor, a variável é o que está sendo analisado na questão. O que nós estamos analisando? As notas, professor. As notas é a minha variável em questão aqui. Professor, então vamos lá, vamos contar primeiro, não é? Para nós acharmos a frequência absoluta ou simplesmente frequência. Qual a menor nota que vocês estão enxergando aí? Professor, para mim a menor nota é o 5 que eu enxerguei. Quantas vezes? Você contou? Quantas vezes apareceu a nota 5? Sempre, Gabriel, olha em ordem crescente. Sempre olha em ordem crescente, tá bom? Professor, a nota 5, circulei aqui para facilitar aí com você, caso você tenha pulado alguma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. A nota 5 apareceu 6 vezes. Significa dizer que a frequência absoluta da nota 5 é o 6. Guarda aí a nota. Professor, a próxima nota que eu vou analisar é a 6. Sempre analise em ordem crescente, vai ajudar, tá bom? A nota 6, professor, apareceu, deixa eu ver, conta comigo. 1, 2, 3, 4. A nota 6 apareceu 4 vezes, professor. Qual que é a frequência com que eu enxerguei a nota 6? Com que frequência saiu a nota 6? Professor, 4. 4 vezes, professor. Próxima nota a ser analisada, 7. Com que frequência saiu a nota 7? Professor, também 4. Ó, 4 alunos tiraram a nota 7. Com que frequência saiu a nota 8, professor? A nota 8 saiu 3 vezes. Frequência 3. Com que frequência saiu a nota 9? Professor, 2 vezes. Com que frequência saiu a nota 10? Só uma única vez. E aí, tudo bem? Agora vamos tentar organizar uma tabela. Como é que a gente faz uma tabela? Quantas linhas, quantas colunas a gente vai ter que analisar aqui? Primeiro, professor, qual é a variável em questão? Professor, as notas, professor, representam a minha... As notas representam a minha variável, professor. As notas representam a minha variável. Professor, então, eu crio uma coluna para colocar as notas. Mas eu vou precisar colocar todas essas notas? Não, porque você está vendo que tem nota repetida. Então, você vai organizar uma tabela, você vai criar a primeira coluna, professor, com as notas, que é a tua variável. Aí, no caso, teve nota 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Teve mais alguma nota que você visualizou comigo? Não, só tiveram essas. Coloquei lá as notas que eu enxerguei. Agora, a gente vai atrás da frequência absoluta. E você já contou comigo. A nota 5, professor, apareceu quantas vezes? Professor, nota 5 apareceu 6 vezes. Só contar, professor, só contar, não é fácil? Deu certo as porcentagens aí, Gabriel? Vamos ver aqui. A nota 6, professor, nós contamos também. Apareceu quantas vezes? Professor, a nota 6 apareceu 4 vezes. Professor, a nota 7 apareceu quantas vezes? Nota 7 também apareceu 4 vezes. A nota 8, professor, apareceu quantas vezes? 8, ela apareceu 3 vezes. A nota 9 apareceu 2 vezes. E a nota 10 apareceu uma única vez. O que é que nós acabamos de encontrar, professor? Nós encontramos a frequência relativa, não, perdão, a frequência absoluta, professor. Nós encontramos a frequência absoluta, que é simplesmente contar a quantidade de vezes que apareceu a nota 5, a nota 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, professor, eu quero saber
é da porcentagem, porque as questões, tanto de tabela quanto de gráfico, cobra muito. Quantos por cento disso, quantos por cento daquilo? Qual foi a orientação para você encontrar a frequência relativa? Professor, utilizarmos o processo fracionário. Como é que vai funcionar isso? Professor, tipo, quantas notas nós temos ao todo, professor? São 20 notas, não é? São 20 notas que vocês têm. Quantas foram notas 5? Professor, eu ia fazer o seguinte, ó. Para a nota 5, quantas notas foram? 6. Foram 6 notas 5, no meio de um total de quantas notas? 20. Essa é a fração que representa a nota 5. Se eu perguntasse a nota 6, professor, qual é a fração que representa a quantidade de alunos que tiraram nota 6? Professor, quantos alunos tiraram nota 6? 4 alunos tiraram nota 6. No meio de um total de 20. Então, a fração que representa a quantidade de alunos que tiraram a nota 5 é 6/20. A fração que representa a quantidade de alunos que tiraram a nota 6 é 4/20. Agora, como é que eu faço para cada uma dessas frações virar porcentagem, professor? É só o senhor multiplicar as frações por 100. Em qualquer conteúdo onde a pergunta for, calcula a porcentagem disso em relação a isso. Gente, acha a fração, multiplica por 100. Dá para a gente simplificar aqui, ó, 100 com 20, que vai ficar 5, 6 vezes 5, 30%. Ou seja, a frequência relativa daquele 6 é o 30%. Simplificando aqui, professor, dá 5. 4 vezes 5 dá 20%. O que é que eu já posso afirmar com vocês aqui? Eu já posso dizer que 30% dessa sala, 30% dessa turma, tirou nota 5. 30%, professor, representa os alunos que foram retidos, né, professor? Porque se a gente considerar a média aprovativa 6, eu já posso dizer que 30% da turma não conseguiu aprovação, professor. 20% da turma, professor, tirou nota 6. Caraca, posso fazer todas as outras porcentagens do mesmo jeito? Pode. Qual que é a fração que representa a quantidade de alunos que tirou a nota 7, professor? Aqui eu já sei que é 30%, aqui eu já sei que é 20%. Professor, a fração dos alunos que tiraram a nota 7 é também 4/20. E, professor, nem precisava fazer conta. Se a gente for analisar uma proporcionalidade aqui, quando a frequência absoluta é 4, a porcentagem não deu 20%, aqui é 4 de novo. Então, aqui continua sendo 20%. Quando a minha frequência absoluta não foi 6, não deu 30%? Foi, professor. Proporcionalmente, analisa comigo. Aqui é 3, professor. 3 é a metade de 6. Se 3 é a metade de 6, quando eu tinha frequência absoluta 6, deu 30%. Se eu tiver frequência absoluta 3, eu vou ter a metade de 30%, ou seja, eu vou ter 15%. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente conseguiria ir achando cada uma dessas frações. Então, recapitulando, como é que eu oriento que vocês encontrem uma frequência relativa, professor? Como é que eu oriento que vocês encontrem uma frequência relativa? Professor, acha a fração da absoluta, 6/20. Multiplica por 100, simplifica. Professor, 30% dos alunos tiraram nota 5. Ou a regra de 3, fica a critério de vocês. Eu acho mais fácil a fração, gente, é Rapidex. Prof, então eu faço a fração para o outro lá, professor, vai ficar 4/20, multiplica a fração por 100, sempre. Qualquer questão que tu tiver fração, e ele perguntar, eu quero porcentagem disso, eu quero porcentagem daquilo, pega a fração, multiplica por 100, não tem erro. A não ser que você não saiba multiplicar. Aí você volta às aulas lá, no comecinho do ano, professor, a gente trabalhou operações, não, com frações. Prof, 4 vezes 100, 400, mesmo que você não queira simplificar, vai ficar 400 dividido por 20.
vai dar 20%. As outras, gente, você pode tentar observar a questão da proporcionalidade. O outro é 4. Se eu fosse fazer a mesma coisa, ia dar a mesma fração, 4/20. Consequentemente, professor, ia dar o mesmo 20%. Se você for lá para a nota 8, professor, tem frequência absoluta 3. Frequência absoluta 3 é a metade da frequência absoluta 6, lá, a primeira frequência absoluta. 6 alunos tiraram a nota 5. Isso corresponde a 30% da turma. Então, 3 alunos tiraram nota 8. Isso corresponde a exatamente 15% da turma, porque tem que ser a metade lá do 30% lá de cima. E esse 2, professor? 2 alunos tiraram nota 9. E lá na pergunta da prova está dizendo assim, quantos por cento dos alunos tiraram a nota 9? Professor, eu posso fazer a fração. Se eu quiser, eu faço a fração. 2 alunos, no meio de 20, tiraram a nota 9. Como é que eu faço isso aí para virar porcentagem? Multiplica por 100. Eu gosto de simplificar. 2 vezes 5 vai dar, ou seja, 10% dessa turma tirou a nota 9. Mas será que ia precisar eu fazer essa conta? Eu poderia estar tentando observar a proporcionalidade? Dava para observar a proporcionalidade. Olha lá. Quem tirou 6 ou quem tirou 7, por exemplo? Quantos alunos tiraram 7? 4 alunos, professor. 4 alunos tiraram a nota 7. Esses 4 alunos, eles representam 20% da turma. Se 4 alunos representam 20% da turma, 2 alunos, que é a metade disto, vai representar 10%, professor. Proporcionalidade. A de baixo, então, nem preciso te dizer. Se 2 alunos representam 10% da turma, um aluno, metade de 10%, 5%. Mas poderia ter feito a fração para cada um deles. A fração que corresponde à quantidade de alunos que tiraram 10, professor, era 1/20. Pegava esse 1/20, multiplicava por 100 e você encontraria a tua frequência relativa. Independente do processo estatístico que eu esteja analisando, seja ele pela apresentação de uma tabela, seja ele pela apresentação de um gráfico, os dados apresentados para vocês só podem ser apresentados de duas formas. Ou a tabela vai vir com o dado na forma de uma frequência absoluta ou na forma de uma frequência relativa. Gráfico, então, quase sempre, quando você for fazer as avaliações externas, você vai perceber que a maior parte dos gráficos vai apresentar uma pesquisa, vai apresentar uma determinada situação a partir de porcentagens, ou seja, o que ele vai estar apresentando para vocês nada mais é do que frequências relativas. Pegou a diferença das duas? Frequência absoluta ou simplesmente frequência é a quantidade de vezes que um dado aparece. Simples assim. Frequência relativa. Professor, em relação é a porcentagem. Processo fracionário ou regra de 3. Fica a seu critério. Se eu já entendi quais são os dois tipos de frequência, se eu já entendi que essas frequências podem se apresentar em uma tabela, eu vou entender que tudo isso que a gente já trabalhou agora, desde as definições iniciais, como população, amostra, tipos de variável e agora as frequências, elas também podem ser representadas por meio de gráficos, que constituem um importante instrumento de análise e interpretação de dados. Esses gráficos, gente, eles podem apresentar qualquer tipo de situação a ser pesquisada. Situações relacionadas à política, vocês vão ver muito este ano, professor. Um monte de gráfico já está aparecendo. Tenho certeza que em alguma rede social aparece. Tem candidato A, candidato B, tantos por cento de intenção de voto. O candidato A tem margem de erro de 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais. E, professor, o senhor está falando de frequência relativa. Tem hora, professor, que eu estou assistindo aqui o jornal pela TV, aparecem uns gráficos lá, uns gráficos de coluna, né, professor? Aí ele coloca lá, candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, professor. Aí tem lá as porcentagens das intenções de votos que são feitas por pesquisas de amostragem. A gente vai começar a entender que aquela pesquisa lá, professor, é só para dar um norte, é só para dar uma ideia. Isso é, se essa pesquisa for uma pesquisa coesa,
Quando eu digo uma pesquisa coesa, professor, se não for uma pesquisa induzida, professor. Tem umas pesquisas aí que não dá para a gente confiar muito, não. Até porque a gente tem que analisar, e o nosso senso crítico é entender. Quando essa informação chega para mim, a gente vai observar alguns fatores. Se a pesquisa é onde foi pesquisado, com que população foi pesquisada e que amostra dessa população, professor, foi feita a pesquisa de forma direta. Quem respondeu essa pesquisa? Porque o simples fato de você fazer uma pesquisa em uma determinada região do país em detrimento a outra pode dar resultados diferentes. O simples fato de você fazer uma pesquisa em um bairro da Zona Norte, em um bairro da Zona Sul, da Zona Leste, já interfere na tua pesquisa. Por quê? Porque cada região tem um pensamento diferente. Então, professor, sempre que chegar uma pesquisa para mim, eu costumo logo olhar onde é que a pesquisa foi feita e qual é a população pesquisada. Se a empresa que está te passando essa informação, seja um jornal, seja na rede social, não te apresenta onde foi pesquisado e com quantas pessoas foram pesquisadas, gente, fake news. Fake news, ele pode botar o que ele quiser lá. Já estou te dando uma dica aí para você saber se o que está sendo apresentado de informação para você é uma informação verdadeira ou é uma informação falsa. Tem que colocar lá embaixo, nem que seja naquelas letras miúdas. Foi pesquisado, fulano da cidade tal, a pesquisa foi feita com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Se não botar, gente, botar só o gráfico, dizendo que é tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo, gente, confie não. Não é muito assertivo. Falando de tabela, né? Ih, professor, já chega o bolão. Vocês já fizeram bolão? Copa do Mundo, professor, chegando, ó. E, professor, minha irmã, a gente faz as tabelinhas lá, coloca o nome lá, soma os pontos lá. Cara, massa. Muito massa. Eu ganhei muito dinheiro com bolão. Adorava fazer bolão. Aí tinha um percentual, lógico, para me ganhar, meu amigo. Sou besta. Prof, e aí? Só isso que trabalha estatística? Não, gente. Qualquer coisa que você vá pesquisar, qualquer coisa que você vá analisar, turismo, informática, economia, educação, esporte, agronomia, cara, tudo dá para ser analisado, dá para ser pesquisado, e o resultado dessa análise pode ser expresso na forma de uma tabela ou na forma de um gráfico. Mas para que eu preciso apresentar, professor, o que eu pesquiso em um gráfico? Eu não podia só anotar? Podia, gente. Mas dependendo do tamanho da tua amostra, tipo, qual é a pesquisa, a maior pesquisa do nosso país? É o censo demográfico, gente, que é aquele que conta todas as pessoas do nosso país. E esse ano teve o acréscimo, professor, para análise de novas variáveis que não existiam antes. Nos censos anteriores, se eu recordo bem, eles pesquisavam sobre a quantidade de pessoas que tinha na tua residência, eles pesquisavam sobre a renda familiar total, quanto de dinheiro dava se juntasse todo mundo que trabalhava, qual que era a idade das pessoas, que mais, professor, pesquisava. Esse era o principal. Eu estava lendo agora recentemente, diz que nesse censo foi acrescentada a questão da etnia, a religião, se a pessoa tem algum tipo de religião específica, também foi analisado também agora, que foi isso, essa parte eu achei super importante, com relação como que está dentro de cada família, se existe alguém com alguma necessidade especial, algum portador de deficiência. Agora eu não lembro até o termo, porque já teve uma evolução nesses termos, né? Antigamente era deficiente físico, aí foi para portador de deficiente físico, eu acho que agora é portador de necessidade especial. É só pessoas, a palavra pessoa com necessidade especial, não é mais o portador. O último que saiu, é porque saiu um último agora, que já mudou. É por isso que eu estou perguntando. Eu sei que mudou, são nomenclaturas parecidas, uma com a outra. A última que eu recordo era portador de necessidade especial, agora a colega está falando para mim que agora são pessoas com necessidades especiais. Então vai mudando, vai evoluindo um pouquinho até chegar no assertivo. E essa pesquisa também, ela também entrou no censo, que é de uma importância gigantesca. Por quê? Porque para que sejam criadas essas pesquisas, elas são criadas, gente, para que sejam pensadas políticas públicas, sociais e principalmente financeiras para cada estado, para que seja analisado esse público em geral e sejam criadas, professor, escolas, sejam criadas, professor, clínicas, ou seja, tudo enquanto que venha dar um suporte para cada uma
dessas pessoas. Isso é importante. Então, o pessoal chegar aí para fazer, isso foi acrescentado, Gabriel, esse ano. Por aqui já está acontecendo no Brasil inteiro, Gabriel, essa pesquisa. Então, se a pessoa chegar na sua casa, eles vão perguntar qual é a religião, se é católica, se é evangélico, tá, messiânico, umbanda, né? E tem tantas religiões, cara. Messiânica, eu lembro que minha madrinha era messiânica, até japonesa, ela até é diferente. Achei super interessante o que eles pregam lá. Professor, e aí, na questão do gráfico, professor, para que serve? Além de tudo isso que a gente está colocando, gente, quando eu faço uma pesquisa como essa no Brasil, eu estou pesquisando, a ideia é pesquisar a população inteira. Eu não vou fazer uma pesquisa por amostragem. Não vou. Professor, se vai se bater em todas as casas, você vai fazer uma pesquisa com a população. Olha o tamanho dessa pesquisa. Gigantesca. Então, se tu fosse pegar um caderno, pega teu caderno. Começa a anotar todas essas respostas no teu caderno. Tu acha que haja caderno? Vai caber no teu caderno? Fazer todas essas perguntas no Brasil inteiro? Professor, nem cabe no caderno, professor. Tem nem como caber no caderno. Então, como é que eu vou apresentar, professor, essa quantidade de informação? Professor, o senhor vai representar isso na forma de frequência relativa, porcentagem. E você vai apresentar para cada tipo de pergunta na forma de um gráfico. Para quê? Para fazer com que essa pesquisa se torne mais simples ao você estar analisando cada uma das perguntas, professor. Você consiga com clareza chegar, professor, na veracidade dos fatos. Você vai saber se a população do nosso país está mais idosa, está mais jovem, professor. Como é que está a taxa de mortalidade, natalidade? Se temos, professor, aumentou, professor, pessoas com algum tipo de deficiência, professor, qual tipo de deficiência, quais são as políticas públicas que têm que ser feitas? Essa pesquisa é para tudo isso. É para tudo isso. Dependendo de cada região do resultado, é que o governo federal vai fazer o rateio, professor, das verbas para saúde, educação, segurança, infraestrutura, ou seja, para melhorar. E a gente pensa que vai melhorar. Nossa torcida é para que isso, né? Vamos ver aí, professor. Quais são os gráficos, professor, mais conhecidos que eu tenho certeza que você, ao ver uma reportagem, você já se deparou? Os gráficos mais conhecidos e mais utilizados são gráfico de colunas, professor. Como é que eu reconheço um gráfico de colunas, professor? Um gráfico de colunas, ele apresenta os dados por meio de retângulos na vertical, professor. Por meio de retângulos na vertical. E os valores que cada um desses retângulos vão passar para mim, professor, eles podem vir tanto na forma absoluta quanto na forma relativa. Este que eu estou observando, os dados, o que foi pesquisado, veio na forma relativa, professor, porque eu estou observando ali em cima valores na forma percentual. Então, aqui, professor, acima do gráfico tem lá do que trata o gráfico, qual a informação que ele está tentando passar para a gente, que é uma das coisas que você deve tentar observar quando você está visualizando um gráfico. Aqui ele diz para mim que o gráfico apresenta, professor, o percentual, a porcentagem de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que não estudam por região. Então, ele coloca lá, professor, que na região norte, 11,2% não estão estudando. Na região Nordeste, 9,5% não estão estudando. Na Sudeste, 7,8%. Na Sul, 10%. E na Centro-Oeste, 9,5%. Qual é a região? Eita, embolou. Qual que é a região, perdão? Qual que é a região onde nós conseguimos perceber a maior porcentagem de crianças e adolescentes que não estão estudando, que estão fora da escola? Professor, região Norte. Qual que é a região que apresenta, professor, a menor quantidade de crianças e adolescentes que estão fora da escola? Sudeste, professor. Agora, se eu mudasse a minha pergunta, qual é a região que, não porcentagem, mas qual que é a região que tem a maior quantidade absoluta de crianças e adolescentes que não estão estudando? Olhando para este gráfico, eu teria como te responder essa pergunta? Não. Por quê, professor? Porque cada região tem uma população diferente. Tipo, eu não posso dizer que a quantidade, não porcentagem, eu não posso dizer que a quantidade de crianças e adolescentes da região norte é a mesma da sudeste,
da Nordeste, da Sul, da Centro-Oeste. Cada região tem uma população de crianças diferentes. Então, a porcentagem que vocês estão visualizando lá, ela é calculada em cima de cada uma dessas populações que serão diferentes por região. Consequentemente, se eu for falar de valores absolutos, eu terei resultados diferentes. Então, eu teria que efetivamente fazer uma conta, fazer 11,2% da população de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que não estão estudando na região Norte, fazer o mesmo para Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, apresentado e reconhecido visualmente o que é que vem a ser um gráfico de colunas, eu também posso ter pesquisas estatísticas, professor, onde o gráfico apresentado é muito parecido com o anterior. Também é representado por retângulos, professor. Só que estes dispostos horizontalmente. Este aí, professor, temos aí a apresentação de um gráfico de barras, professor. E a representação deste gráfico pode se dar de forma também absoluta ou de forma relativa. Professor, esse aí já é o segundo gráfico, mas eu estou percebendo também que os dados, professor, vieram na forma relativa, vieram na forma percentual. Como é que eu vou fazer para analisar uma pergunta num gráfico desse, por exemplo? Primeiro, entender do que trata o gráfico. Qual é a informação que esse gráfico está tentando passar para você? Primeiro, aqui ele diz ali em cima, ó, erros mais comuns cometidos pelos alunos ao enviar e-mails. Então, olhando aqui, cada uma dessas barras, eu estou vendo ali que o primeiro erro, esquecer de anexar documentos, acontece com 50% dos alunos pesquisados. Responder para a pessoa errada, 20%. Já aconteceu com vocês? Ih, professor, mandei já também para a pessoa errada o e-mail. Cheguei lá, ei, tu não mandou o e-mail? Não, mandei, ainda fiquei insistindo que mandei. Quando eu for olhar, meu Deus do céu, mandei para outra pessoa que não tinha nada a ver. E no Zap? Ih, professor, se eu pegar, eu vou fazer uma pesquisa no Zap. Se a pesquisa, em vez de fosse mandar e-mail, mandar um Zap, e professor, e quando é aquelas mensagens que não pode, corre, meu Deus, apagar, e quando não dá tempo, professor, meu Deus do céu. E quando vai para o grupo, meu Deus do céu. Ó, tu tá participando da pesquisa aí, dá para fazer uma pesquisa? Ia ser até bem engraçada. Os zaps que a gente manda para a pessoa errada. Ei, professor, tem hora que dá BO. Caramba, professor. Digitar o endereço para a pessoa errada. Ah, professor, isso é a culpa não é minha, não. Aquele corretor ortográfico, Deus o livre, eu escrevo um negócio, professor, ele troca. Eu acho que ele acha que eu sou americano. Eu estou escrevendo em português, ele traduz para o inglês. Aí bota um negócio que não tem nada a ver lá. Aí fica eu, como se eu estivesse escrevendo errado. Professor responder para toda a lista. Já aconteceu do caba no grupo, ligar para todo mundo do grupo. Não sei que loucura é essa. O telefone toca aqui do nada. Eu podia fazer uma pesquisa, olha, dá uma ideia boa de uma questão do Enem. Tu sabia? Pegar o mesmo gráfico desse aí e fazer lá uma pesquisa feita pelo Zap, os erros mais comuns do Zap, lá tá tantos %. Cara, dava uma questão boa. Prof, que mais gráficos a gente tem para analisar, para interpretar? Professor, olha só, eu também tenho o gráfico de linhas ou segmentos, professor, que é esse que você vai subindo, linhazinha mesmo, ó, subindo, professor. Também é muito utilizado, na sua grande maioria, por valores absolutos, professor. Professor, mas pode ser também valores relativos? Também pode ser valor relativo. Normalmente, a gente visualiza muito gráficos de linhas ou segmentos, professor, em questões do Enem nível 1, professor, que é aquela que é só para a gente analisar crescimento, decrescimento, se algo se manteve constante, se algo variou, se algo não variou, normalmente nesse sentido. Agora, pense num gráfico que cai toda hora nas provas, professor. Avaliações externas, internas, você que está no ensino fundamental, mas já está fazendo prova do Enem, professor, esse aí, ó, que é o gráfico da fome. Como assim, professor? Ele é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Quando a gente dá essa aula meio-dia, professor, que a gente fala de pizza, o pessoal até fica até tonto, professor, pensando nessa pizza, né? É o gráfico de setores, querido. Setor porque vem de setor circular, que é justamente um pedaço do círculo. E cada um desses pedaços do círculo, que eu até brinco, professor, parece as fatias
da pizza lá, professor, que são os meus setores, eles vão representar uma parte desse todo, vão representar um percentual desse todo. Cara, muito raro nós utilizarmos esse tipo de gráfico, onde os dados são apresentados de forma absoluta. Quase sempre, quando você visualizar gráfico de setores, você vai estar se utilizando da frequência relativa. Agora, olha o que é o bacana desse... Eu estou falando, Gabriel Radeu foi fã. Frango catupiry a pizza. Eita. Fala não, Gabriel. Vamos voltar para cá mesmo, senão eu vou lembrar dos outros sabores, tudinho aqui. Professor, olha só. Uma coisa bacana desse conteúdo, quando a gente for analisar a estatística na análise e interpretação gráfica. Gente, quase todas as questões dá para fazer, sabe como? Do jeito que vocês gostam. Regra de 3. Sério, professor? Seríssimo. O que a gente vai considerar? Obviamente, você vai ver o que está sendo pesquisado, você vai ver o que é o todo, professor, que está sendo pesquisado. Qual que é a tua população? O todo, professor, corresponde a 100%. Tipo, ali, aquele gráfico está falando das exportações brasileiras. O que é que o Brasil vende de tecnologia para os outros países? Alta tecnologia, 15%, média, 18%, baixa tecnologia, 8%. Outros tipos de tecnologia, o Brasil exporta 59%. Aí eu vou me dizer o seguinte, cara, sabendo que o que foi arrecadado com as exportações chegou em R$ 1 bilhão nesse mês. Um exemplo. Foi exportado R$ 1 bilhão. Deste R$ 1 bilhão, quanto corresponde à alta tecnologia? Aí você vai lá para a sua alta tecnologia no gráfico, é 15%. Dá para fazer uma regra de 3. 1 bilhão está para 100%. Quantos reais está para o 15%? Aí eu ia saber quanto de grana foi correspondente à exportação de alta tecnologia. A mesma coisa para as demais tecnologias, professor. Fazer algumas questõezinhas rápidas, algumas bem tranquilas, onde você pode estar se utilizando, professor, ou do processo fracionário, ou da regra de 3, ou até mesmo, de cabeça, que eu sei que você acompanha as nossas aulas de porcentagem. Lembra lá? Regrinha dos pulos. E dá para fazer, professor? Dá, sim, senhor. Lê a primeira aí. Deixa eu ver aqui. Não. No gráfico a seguir, é apresentado o resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube Azul, professor. Os sócios do clube foram entrevistados e indicaram entre 3 opções de atividade aquela que preferiam realizar no clube. Deixa eu olhar aqui gráfico. Gráfico de quê? De barras, professor. Tenho aqui um gráficozinho de barras. As 3 atividades já estou visualizando aqui, professor. Nadar, jogar futebol, jogar tênis, professor. Então, que as 3 atividades. E ali no finalzinho da barra as porcentagens. 47% disseram que a atividade preferida é natação, 38% futebol, 15% jogar tênis, professor. O que será que ele vai perguntar para a gente? Sabendo que foram entrevistados 400 sócios, professor, o senhor tem aqui, o total, professor. O senhor tem o 100%. Ele quer saber quantos disseram que preferem natação. Professor, tenho que olhar o gráfico agora, professor. Cadê o gráfico? Está aqui. Natação, professor, está aqui. Natação. 47% dos entrevistados disseram que preferem nadar. E, professor, então, era só calcular 47% dos entrevistados de 400, professor, que vai ser a minha resposta. Professor, olha, tipo assim, se a gente for lembrar daquele dispositivo prático, eu faria assim, cara, 47% de cabeça, tá bem pertinho de 50%. Ali seria 50% menos 3%. 50% de 400 daria 200. Então, professor, 200 não poderia ser lá. 3%, professor, eu pensava 1%. 1%, professor, é 2 pulinhos, é 4. Se 1% é 4, 3% é 12. Então, ia ficar 200 menos 12. Professor, letra C, 188 entrevistados, 188 sócios, disseram que a atividade preferida era natação, professor. Mas a gente poderia, professor, fazer
por uma regra de 3, professor. Poderia fazer a regra de 3, 400 está para 100%, 47% X, faz produto dos meios pelos extremos, aí fica a seu critério. Você vai encontrar o mesmo 188 sócios. Eu preferia, professor, o processo fracionário. Por quê? Eu iria calcular 47% de 400. Cortava os zeros, eu acho mais rápido. Ficou 47 vezes 4, 188 sócios. Ou de cabeça. Fazia 50% menos 3%, para quem já está bom de cálculo mental lá, para quem acompanhou mesmo as nossas aulas de porcentagens e aplicações. Viu mais ou menos o que pode ser cobrado? Ah, professor, mas essa aí estava muito fácil, estava direta. Gente, lá a única coisa que vai mudar é o contexto. A única coisa que vai mudar é a variável e as porcentagens. O cálculo, pensar, é sempre o mesmo. Ficou? Finalizou? Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia novamente. Fica com Deus. Quinta-feira a gente está de volta. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.